Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês, 580 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do nosso canal, do conteúdo do canal, da forma analítica, crítica e sempre, insisto, propositiva, indique a uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, né? E usar como vocês bem fazem a página dos comentários. A entrevista última que nós postamos foi com Ciro Gomes. A entrevista está tendo grande repercussão. A penúltima entrevista foi com a senadora Simone Tebet, do MDB Mato Grosso do Sul, que recentemente foi candidata à presidência do Senado. E a antepenúltima foi com o ministro da Suprema Corte Brasileira, o STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Uma entrevista também bastante interessante. Então, perceba, um ministro do Supremo, uma senadora e Ciro Gomes, um político que foi várias vezes candidato a presidente da República, 2 vezes ministro, governador, prefeito, deputado federal, estadual, etc. Então, e sempre com visões as mais plurais sobre o que está ocorrendo no Brasil. Essa é a linha do nosso canal, né? Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram pelo @MarcoAntônio Vila oficial, e na plataforma www.cursodovila.com.br, lá tem os 3 cursos que nós estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Ontem, fazendo até um parênteses sobre os cursos, eu até brinquei, porque um rapaz lá, um deputado lá do Partido Novo, quis comparar o que está acontecendo hoje, né, com o que aconteceu no trágico, que levou ao adicional número 5, 13 de dezembro de 68, os acontecimentos derivados de um discurso muito rápido do Márcio Moreira Alves no Pinga Fogo. Ele quis comparar o Márcio Moreira Alves ao Daniel Silveira, um momento histórico de 68, sob a égide de vários atos institucionais, até aquele momento 4, uma Constituição quase que imposta pela goela, a Constituição de 67, com a Constituição de 88, olha o absurdo por isso. E terceiro, eu acho que comparar o seu pronunciamento ao de Mário Covas. Então, estava tudo errado. Inclusive, eu recomendo a Sua Excelência que faça o curso de História Política das Constituições Brasileiras para entender a diferença entre a Constituição de 1967 e a Constituição de 1988 e, no caso da história da ditadura militar no Brasil, entender qual é o contexto do ano de 1968. Bem, vamos lá. Claro que o dia é forrado, né, das notícias. No campo político, a votação que foi de 364 a favor do relatório da deputada defendendo a prisão, a manutenção da prisão. A decisão, portanto, do STF foi por 11-0 do deputado extremista, nazifascista, do campo nazifascista, não é do campo democrático, né? Daniel Silveira, né? E um pouco falando, claro, do episódio aí da Petrobras, né? Toda essa história da demissão do presidente da Petrobras pelo Facebook, é uma forma nova agora de demitir que o Mandrião instituiu no Brasil, né? E a tragédia permanente, parece que há de perpétuum, da Covid-19 e a incompetência criminosa do governo federal. Então, vamos seguir esse caminho. Só lembrando rapidamente que no campo do jornalismo e da análise política é um pouco diferente da universidade. Na universidade, certas questões você destaca pela primeira vez e não vai ficar em outros ensaios, livros, retomando aquelas questões, eventualmente com uma nota de rodapé, né? Não é o caso desse tipo de intervenção diária, numa análise no calor da hora, né? Mas sempre tendo como base, insisto, as questões históricas, políticas, sociológicas e por aí vai. Mas é necessário repetir algumas questões. Não é repetir, é reler, recontar e ver como isso agrega no sentido analítico. Isso que é essencial, não ficar na mera descrição, né? Parece aquelas descrições, quando eu fiz o ensino fundamental, que nem era primeiro grau, a denominação era primário, a gente tinha que fazer uma descrição. A professora colocava uma ilustração, uma imagem na lousa, geralmente era um menino correndo atrás de uma bola, uma casinha, e você tinha que escrever, fazer aquela descrição. Então, aquilo não bastava, né? Quer dizer, você pode fazer aquilo com 7 anos, 8 anos, mas no sentido da compreensão da política, não basta fazer uma mera descrição. O menino está correndo atrás da bola, a casa é bonita, ele foi jogar bola com seus amigos. É que muitas vezes o noticiário brasileiro, né, fica nessa esfera assim, do senso comum, da filosofia das
das massas, não consegue ver o além, ver os fatos sem saber distinguir o que é um acontecimento histórico de um fato histórico, né? O acontecimento do fato. Isso a história dá instrumentos. Vide o Mark Bloch, por exemplo, poderia se ler o que no Brasil levou o nome de Introdução à História, o métier do historiador, né? Para saber distinguir uma coisa de outra, que não é uma mera agregação de fatos, é ter um processo analítico de compreensão, aí passa para o abstrato, né? É esse o nosso objetivo aqui nesse espaço. Me lembrei também de um conto chamado Fulnus ele Memorioso, lá do Borges, que dá para fazer esse tipo de discussão, mas hoje não vamos falar do grande Jorge Luiz Borges, um grande escritor argentino, etc, etc, etc. Bem, eu tenho, só um parênteses, a biografia dele tem no Brasil, excelente, hein? Se vocês quiserem, depois um dia eu dou a referência, excelente, e dá uma inveja de saber que em 1932, em 1932, em Buenos Aires, quem lá estava? Borges, Garcia Lorca e Pablo Neruda, né? Meu Deus do céu, os dois saindo, conversando, o Neruda né, fazendo seus poemas, tá lá, o serviço diplomático chileno, o Garcia Lorca encenando suas peças, escrevendo peças, o Borges ali, toda aquela intelectualidade, que inveja, mas vamos deixar isso de lado e vamos falar de Daniel Silveira, Jair Bolsonaro e a caterva bolsonarista. Mas isso, essa página, logo a gente vai virar e não vamos, isso nós vamos superar. Não dá para falar que vamos rir, porque tem a tragédia da pandemia, né? Quase 250 mil mortos, responsabilidade de Bolsonaro. Mas só lembrar rapidamente o quê? Ponto. Aqui, esse Daniel Silveira, para entender o que é a política contemporânea brasileira, é o nível mais baixo da história do Brasil republicano. Isso é inegável. Era um rapaz que começou lá como cobrador de ônibus, já criou problema quando era cobrador de ônibus, arrumou testado médico falso, né? Falso. Ele disse que foi ao posto de saúde, o médico não quis dar, e ele viu uma pessoa de avental branco e pediu para essa pessoa. Essa pessoa era um senhor que era faxineiro, eles passaram a mão no carimbo do médico, bateram e falsificaram um atestado médico. Esse é o bolsonarista, um homem conservador nos costumes, liberal na economia, né, muito reto, muito patriota, respeitador da lei e da ordem. Esse é Daniel Silveira. Ou seja, ele é igual aos bolsonaristas. É essa a personificação. Ele pode ter um pouquinho de exagero aqui, um pouquinho de exagero acolá, mas o conjunto da obra é tipicamente a visão de mundo bolsonarista, que é fora do campo democrático. Daí que eu não exagero quando eu uso o conceito nazi-fascista. Ou seja, conceitual. Ele pega um pouco da visão de mundo nazista, um pouco da visão de mundo fascista. Mas aí é uma contradição que é antagônica, né? Qual é a contradição antagônica? Com a Constituição. Porque como é possível professar o ideário nazi-fascista num país que ainda, com todas as dificuldades, vive no Estado Democrático de Direito e sob a égide da Constituição Cidadã de 88. Não dá. Então, são contradições permanentes. O Daniel Silveira não é um ponto fora da curva. O Daniel Silveira é o Bolsonaro. Por isso que eu chamei numa live anterior de seu codinome. Então, isso é importante analiticamente. Bolsonaro é sucessão de crises, porque ele não combina ele com o Estado Democrático de Direito. E a sua vida parlamentar durante 3 décadas, 30 anos, ele reafirmou isso. Portanto, não é nenhuma surpresa. Mas vamos só lembrar alguma coisa da vida pregressa de um homem conservador, um servo de Deus, em nome de Jesus, provavelmente, o Daniel Silveira. Só lembrar, eu fiz referência ao atestado médico falso, as ofensas constantes no Facebook, ele atacando a imprensa, líderes religiosos. Ele filmava durante 5 anos e meio que ele foi da PM, foi expulso da PM do Rio de Janeiro, ele filmava as operações, colocando em risco seus colegas e as pessoas que eram abordadas, né? Um verdadeiro absurdo tal. Então, ele teve várias advertências, repreensões, problemas de faltas, atrasos, 80 dias preso, e acabou sendo expulso. E lembrar o episódio do ano 2018, quando ele quebra a placa de Marielle Franco, e vocês sabem, aquele episódio bastante conhecido, as imagens, etc. Tal. Por isso que eu insisto, você não pode considerar esse homem um conservador, você não pode considerar esse homem um servo de Deus. É interessante esse episódio, que aí permite separar a água do vinho, não há vinculação entre uma coisa e outra, né? A gente tem de separar as coisas, ou seja, fica muito claro que os bolsonaristas estão fora do campo democrático. Insisto, não são conservadores, não são liberais, no sentido clássico, vamos pegar o sentido inglês,
Nada disso. E você não pode advogar dentro do cristianismo alguém que defende tortura, ditadura, assassinatos e violência, como ele e Bolsonaro. Né? Como isso se comunga com o ideário cristão? Pensando no cristianismo desde a era patrística, ele nem sabe que era patrística. Era patrística são os primeiros 8 séculos, até Isidório de Sevilha, né, da história do cristianismo. Né? Então, tem grandes figuras, desde o primeiro historiador, que é Eusébio de Cesareia, né, e por aí vai, né, passando aquelas figuras, Inácio de Antioquia, que é provavelmente o texto mais bonito do século I para o século II da literatura cristã, a Carta aos Romanos. São 7 cartas, especialmente a Carta aos Romanos. Né? E por aí vai, passando por todos aqueles, tem os Padres do Deserto, passando por Santo Agostinho, São Jerônimo, e vai. Irineu de Lyon, eu não vou contar toda a história, porque andei uma época, estudei, aprendi muito e conheci grandes figuras. Isso não tem nada a ver, né? Não só com o Daniel Silveira, não tem a ver com o Bolsonaro e nem com o senhorzinho Malta da Fé, aquele que nos domingos fica balançando, ele balançava um relógio de ouro, um sujeito patético, né? Aquilo lá não tem nada a ver com cristianismo, é zero. Então, esse episódio pode ajudar a separar as coisas, que é uma confusão no Brasil, né? E eles se intitulam o que eles não são, né? Democratas, conservadores e liberais. Eles são nazifascistas, portanto, não são democratas, não são liberais, não são conservadores, e deixou bem claro sua visão de mundo. Ele tentou, depois, na sua defesa, né, dizer que tudo ele tinha se excedido, era o momento, inventou muitos desculpas, o que ficou pior para ele, porque ele poderia até ter reafirmado, dentro dessa concepção verdadeira, que ele acredita naquilo que disse no vídeo de 19 minutos e 9 segundos, né? E isso o demarcaria no campo nazifascista depois, porque ele vai ser caçado, tudo indica que será uma imoralidade se ele não for caçado, e vai terminar na cadeia com as ações que estão sendo movidas pela PGR. Claro que após caçado, isso vai para a primeira instância, etc., tal, mas ele vai terminar na cadeia. Ele achar que com isso poderia ser candidato ao Senado, que dizem, o governo do Rio em 2022, está absolutamente descartado. E não busca uma racionalidade no ato. Não, ele fez isso porque ele queria obter isso. Não. Eles estão no campo irracional. No campo, ele é uma espécie de SA. Né? Vejo no campo do nazismo o que for as SA. Ele é tipicamente um militante de uma SA. Que o Hitler, já comentei isso com vocês, resolveu, entre aspas, esse problema com o assassinato da liderança das SAs, depois, na prática, a sua extinção em 1934, na noite dos longos punhais. Bem, o que estranha também, é importante registrar, tem de ter uma averiguação como é que ele estava com 2 celulares. Puxa, isso é um absurdo, é uma desmoralização da Polícia Federal, né? E ele estava depois num batalhão lá da PM, como é que ele circulava livremente e sem máscara? E como é que ele foi encontrar com seus apoiadores no portão? Quer dizer que não tem inquérito, isso vai passar? Há algo muito grave no Rio de Janeiro, né? Nós estamos insistindo nisso, a coisa ali é gravíssima tal. E lembrar também ao senhorzinho Malta da Fé que muitos deputados que são evangélicos, e não há nenhum problema de ser evangélico, ser budista, ser espírita, umbandista, católico, nada disso, que diz que eles não seriam mais votados pelo nosso eleitorado. O senhorzinho Malta da Fé, ele acha que é um coronelzinho que determina no que as pessoas vão votar. Ele faz muito mal aos evangélicos, aqueles de evangélicos de raiz, aqueles evangélicos verdadeiros, porque não é porque a pessoa é evangélica que tem de votar no que o pastor quer. A pessoa vota no que quer. A relação que ela tem é uma relação no campo religioso, não no campo da cidadania. O campo da cidadania é o campo da liberdade. Quer dizer que o pastor agora é o novo coronel? Será que nós estamos voltando à Primeira República, a República Velha do voto a bico de pena, né, que não tinha voto secreto? Quer dizer, quem impõe a voto é o pastor? Que isso, senhorzinho Malta da Fé? Não dá, né? Conheça um pouco, estude e lembre-se, está violando a lei, hein? Está violando a lei. Nós somos ainda, e seremos para todos sempre, um Estado laico. E nós temos de mudar as concessões da Rádio TV, aproveitando. Né? Mudando, nós vamos ter de alterar. Com o jeito que está, é impossível. Veja se isso tem em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, Alemanha, Reino Unido. Tem isso? Não tem. Isso só tem no Brasil. E temos de mudar. Não ter censura como o PT queria, o tal de controle social da mídia, mas não deixar como está. Não é possível, né, o que nós estamos assistindo no Brasil.
Veja quantas tarefas nós temos depois da pós-pandemia, que vai chegar uma hora que nós vamos virar essa triste página. Mas para não perder o fio da meada em relação ao bolsonarista, é o codinome do Bolsonaro. Bolsonaro é íntimo, ele viajou no avião presidencial ao lado do Bolsonaro. Ele é muito ligado a Flávio Bolsonaro, tem fotos dele, amicíssimo do Queiroz. Olha com quem nós estamos falando, né? É esse homem. Um processo eleitoral que nunca mais se repetirá, mas que tem raízes históricas de 2018, é que apareceu um indivíduo como esse e tal. A questão toda, então, eu queria passar rapidamente e analisar, e isso, volto à questão estrutural, insisto, a questão estrutural é fundamental. Ele vai ser cassado. Isso mudou totalmente a leitura da política, né? Vocês vejam, no final de novembro, tivemos, no último domingo de novembro, o segundo turno da eleição presidencial. Mostrou na prática aquilo que eu sempre disse, ou seja, Bolsonaro não tem apoio eleitoral. Aquilo que diziam, ele tem apoio, é fantástico, ele está no segundo turno de 2022, eu dizia, não. E acertei em cheio. Ou seja, ele foi o grande derrotado na eleição de novembro, do último domingo de novembro do ano passado. Portanto, nós estamos falando de fatos de não mais aí que pouco mais de 70 dias, 80 dias atrás. É muito recente, né? Porque havia aquelas análises bem de profundidade Pires, tal, que é comum no Brasil, né? Ou de gente que passa pano, aqueles que servem ao poder, etc, tal, que era apontar de dizer ele já está no segundo turno, nem no primeiro, já estava no segundo turno, e ele foi o grande derrotado, né? Exemplo, o maior colégio eleitoral do país municipal, a cidade de São Paulo, fragorosamente derrotado o seu candidato. E nas principais colégios eleitorais do país. Ele atacou o governador, perdão, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, atacou, e ele venceu no primeiro turno, com 2/3 dos votos. Então, só para sentir o real tamanho eleitoral quando há debate, há enfrentamento político de Jair Bolsonaro. Né? Vamos colocá-lo no lugar, não vamos colocar lá nas alturas, não. Está errada a análise. Os fatos mostram isso. Não vamos entrar em versões, vamos ao fato. Né? Segundo, a questão da popularidade. Não, ele é muito popular, porque eu dava o exemplo, efeito Marcela. Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Lembra-se, Marcela Mome, né? Por 15 meses e 13 contos de réis, etc, tal, tudo aquilo que eu falava, né? Era um período do auxílio emergencial, que não é o que ele propôs, ele tinha proposto 200, o auxílio foi de 600, graças à Câmara dos Deputados, e que aquilo tinha um tempo e mostrar a desigualdade social no Brasil. R$ 600 foi uma revolução econômica, uma revolução, tanto que subiu o preço de alimentos básicos, arroz, feijão, óleo de soja, subiu o preço do tijolo e cimento, a autoconstrução é uma característica do Brasil. Isso só para vocês verem quão desigual é o país e que tarefas teremos de enfrentar o Brasil, nós, os brasileiros e brasileiras, da reconstrução depois da devastação que representou Bolsonaro na presidência da República. São muitas tarefas e teremos condições de enfrentá-la, mas aí precisa ter planos e, mais do que isso, um grande projeto para o país. Mas note, a insistência da popularidade está caindo, né? E cada vez mais o ótimo e bom disparando, né? Lá em cima já o ruim e péssimo atingindo 50%. Né? Ou seja, aquilo que nós sempre dissemos aqui, era de curta duração, tal, tanto que agora o auxílio emergencial, que querem aprovar com muito atraso, sem cadastro, sem organização, sem objetivos, de forma irresponsável, que tem de ter, mas precisa ter um plano, um projeto, né? Deve ser, né, alguns estimam em torno a um valor ainda fixado, em torno de R$ 300, outros falam em 250, né? Uns falam até de 200, quer dizer, por 3 meses, outros falam 4 meses, mas o impacto demora muito para isso ser mandado pelo governo para o parlamento aprovar e ser colocado em prática, ou seja, é possível que o primeiro trimestre economicamente e socialmente, que é mais importante, esteja perdido. Né? Por quê? Porque o governo não sabe o que fazer, o governo está perdido, é um país à deriva. Ele priorizou, nesses últimos dias, passar o carnaval em Santa Catarina, e nós vimos, né, o que ele fez, as ações criminosas, só aquilo. Se nós tivéssemos em outro momento da história do Brasil, seria caso de impeachment, né? Por tudo que ele fez naqueles dias em Santa Catarina, tendo em vista a grave situação que o país está vivendo, né? Então, de um lado, não tem o apoio eleitoral que diz isso é mais importante de tudo em termos explicativos, né?
Segundo, e mostrou que o tamanho do bolsonarismo é bem pequeno, né? Segundo, popularidade não para de cair. Terceiro, não tem, e o episódio de ontem, não tem base parlamentar. Vocês perceberam quem votou com ele? O PSL, não todos os parlamentares, mas a boa parte dos parlamentares, o Partido Novo, que de liberal mostrou que não tem, não adianta dizer, não, é a forma, né? É a forma da questão, porque o STF está invadindo a esfera do Congresso. Não, era um nazi-fascista que estava sendo colocado ali e que defende o fechamento do Congresso e o fechamento do Poder Judiciário em posição de ditadura. Eu nunca vi liberal conestar nazifascista. Só no Brasil. Só no Brasil. Aí dá uma boa discussão do liberalismo fora de lugar, uma discussão que vai pelo campo da literatura, Robert Schwartz, né? Entramos naquela discussão que, na verdade, tem como base a ideologia alemã, né? Mas as ideias fora do lugar. Dá uma boa discussão liberal no Brasil em plena escravidão. Mas isso é uma outra questão. Vejam como nós temos uma produção maravilhosa acadêmica no Brasil e que permite uma reflexão mais elaborada sobre o que nós estamos dizendo. O que o rapazinho, a Sua Excelência, disse lá na tribuna não é novidade. Tem liberais que dizem isso desde a metade do século XIX. Liberalismo à brasileira, um liberalismo, entre aspas, à brasileira. Então, vamos lá. Não tem base parlamentar, né? Não tem. Evidentemente que o tal do Centrão, que é uma coisa muito vaga, tal, não ia sustentar e sabia que teria um confronto institucional. Não ia fazer isso. Não ia ganhar nada. Ia ganhar o quê? A não ser o repúdio dos democratas e o repúdio institucional, né, do Supremo Tribunal Federal, que aprovou por 11-0 a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, no momento que interessa, o Bolsonaro não tem base parlamentar. É essa a questão. Achar que as loucuras bolsonaristas no campo das armas, por exemplo, ele quer criar grupos paramilitares, tal qual o Chaves. Aí é uma espécie de venezuelização. Ele quer isso, insiste nisso. Isso aí não passa, não vai. A tal bandeira de costumes, questões de gênero que eles falam, eles inventam tal de ideologia. Isso nunca existiu, né, no sentido conceitual. Isso também não vai passar, pode tirar o cavalo da chuva. A questão que interessa, o Centrão vai aprovar o que interessa politicamente ao Centrão e olhando para a eleição de 2022. Não vai embarcar nas loucuras bolsonaristas. Pode tirar o cavalo de chuva. Ou seja, ele não tem base parlamentar. Mas no começo de fevereiro, puxa vida, nós estamos falando de 15 dias atrás, cerca de 15 dias, estavam dizendo que ele, depois da vitória do Arthur Lira, especialmente, ele na Câmara, ele já estava, ele era o rei da cocada preta. E eu dizia aqui, veja os vídeos, não é assim. Política é mais complexa, não vamos, porque aí Brasília fica produzindo um noticiário e as pessoas ficam repetindo. Eu muitas vezes ligo muito pouco a TV, mas ligo tal, e fico vendo noticiário, vendo jornais, canais CD com jornalismo, eles sempre criam muita tensão nas notícias. Não sei, há muita tensão, mas não há qualidade analítica, né? De você falar, pera um pouquinho, põe a bola no chão, já que nós somos o país do futebol, né? Ontem eu lembrei até do Ailton Lira, demanda Ailton Lira, põe a bola no chão, levanta a cabeça, veja o campo, né? Não joga de cabeça baixa, igual aqueles pontas direitos antigamente que jogavam de cabeça baixa, nunca acertava o cruzamento, ou em vez por outra saía do campo antes de cruzar, né? Não, tem uma visão do todo. Não confunda a parte com todo. Aí precisa de estudo dentro da complexidade e as ciências humanas dá instrumentos para isso. Então, não é aquela... E fica aquela tensão e eu falo, mas analiticamente isso vai chegar ao quê, esse conjunto de notícias? Da forma como é apresentada, a nada. A nada. Ou não sei, ou você fica repetindo a notícia, e é uma espécie de tautologia, né? E não consegue analiticamente chegar a lugar algum. E aquilo não se sustenta. São análises assim de ocasião. Dura um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, se tanto. Então, aqui nesse espaço é outro caminho nosso. E as nossas entrevistas têm esse objetivo. Insisto em colocar, porque é necessário demarcar as diferenças, né? Então, não tem base parlamentar. Questão, como falei do processo eleitoral de novembro, final de novembro, né? Portanto, há 70 e poucos dias atrás, a questão da popularidade. E vamos ver 2 pontos
que nos interessa para amarrar tudo isso. Veja a questão da Petrobras, como ele agiu. Eu não estou entrando no mérito de questão dos preços, como que deve ser, qual é a política da Petrobras, se é correto ou não. Isso é uma outra questão. A Petrobras é uma empresa estatal que eu defendo a sua existência. Ela foi criada 3 de outubro de 1953. Ela é importantíssima para o país, para o desenvolvimento tecnológico, né, para a economia brasileira e para a autonomia da nossa presença no mundo. Ela é importantíssima. Ela tem uma belíssima história. Conheço grande parte da sua história. Tenho livros e foi sobre a sua história, foi desvirtuada naquele momento do governo petista, e nós já falamos tanto sobre isso, não vou retomar essa questão, né? Mas vamos lembrar até o momento da sua criação e falar de toda a luta da questão do petróleo, com uma outra perspectiva, né, do Monteiro Lobato, né? Quando você lê o escândalo do petróleo do Lobato dos anos 30, aí o Lobato é um nacionalismo antistatista, é um nacionalismo mesmo, mas privatista. Mas é uma outra discussão. Eu gosto do Lobato, que agora, inclusive, é achincalhado aí por bobagens, por equívocos analíticos que eu tenho visto, que não é nada por aí, sabe? A importância, é difícil encontrar alguém no século XX com uma obra de literatura infanto-juvenil, infantil especialmente, no mundo, como ao menos no mundo ocidental, como a de Monteiro Lobato. Mas no Brasil não se respeita nada, se desconhece tudo, vive-se de análises muito primárias e não conhecimento. Lobato, inclusive, tem uma participação, é preso durante a ditadura do Estado Novo, né? É importantíssima tal. E é interessante a sua visão de mundo em relação à questão do petróleo e a sua concepção de nacionalismo. Já até escrevi já sobre isso, vou um dia retomar para essa questão. Mas eu estou dizendo isso porque nos anos 30 é criado o Conselho Nacional do Petróleo, com o general Horta Barbosa, né? E depois de uma longa luta nacionalista, né, a lei de 3 de outubro de 53. E é interessante estudar o projeto, a proposta do Vargas, né? Lembrar do deputado Eusébio Rocha. Eu estou falando de pessoas que certamente muitos não ouviram, pessoas importantíssimas, né? O deputado Eusébio Rocha, do PTB de São Paulo, cheguei a conhecê-lo muito tempo depois, no final dos anos 70, fui à sua casa, salvo engano, ele morava naquele edifício ali na esquina da Paulista com Angélica, o edifício até lá, tal, ele tinha escrito até um depoimento para o Cadernos da editora Brasilense, né, Cadernos de História, um depoimento sobre quando é que foi criada a Petrobras, tal, porque depois o substitutivo é feito pela UDN, né, e esse substitutivo tem várias alterações em relação ao projeto original e melhorou, na minha leitura, o projeto original do Getúlio Vargas. Então, a Petrobras tem uma história fantástica. Tem esses episódios agora, mas mostra a incompreensão. Ele age em relação à Petrobras, e a live de quinta-feira mostrou isso, como se ele estivesse no Boteco do Juca, lá em Eldorado Paulista, falando aquelas barbaridades. Ele não tem a mínima ideia do que é a Petrobras, da importância da Petrobras para o país e de economia. Lembra-se quando eu falava, mas ele não sabe nada de economia. E alguns, até do grande capital, me respondiam o seguinte: tem Paulo Guedes, quem é que sabe tudo? Mas eu falei, mas ele não é só de economia, ele não sabe de infraestrutura, ele não conhece educação, mas ele vai ter um grande ministério. Que grande ministério? Cada Damares Alves, aquela que viu Jesus na Goiabeira, com a Tereza Boi Bombeiro Cristina, que quer destruir todo o Pantanal, porque ela diz que aí não pega fogo. Grande Tereza Boi Bombeiro, né? Fantástica senhora, né? Ou com o capitão Tarcísio, que inaugura a obra pronta, inaugura a bica, né? Ou estrada de 50 quilômetros, que vai demorar 2 anos para ser construída, e fala mal de JK, grande capitão Tarcísio. Outro falastrão. E eu falava, o Paulo Guedes não sabe nada. Em suma, nomeou um ministério péssimo, horroroso, gente da pior espécie. E está dando no quê? Com o Ricardo Salles. Vocês acham que o Ricardo Salles... Com o Ernesto Beato Salu Araújo. O Ernesto Beato Salu Araújo é um horror. Né? O que aconteceu com o nosso Itamaraty? Eu estou dizendo isso que reflete a irracionalidade do Bolsonaro. Ele não tem a mínima ideia sobre os assuntos de Estado, não tem a mínima ideia. Então, tudo isso que eu estou aqui listando, é necessário a gente ver que a crise, o foco da crise é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Isso passou para o Daniel Silveira, mas o Daniel Silveira é seu codinome. O que ele falou lá no Rio é o que o Bolsonaro sempre falou, sem tirar nem pôr.
Só que agora o Bolsonaro recuou, disfarçou, fingiu que não tinha nada a ver com isso. Mas é o Bolsonaro, né? A posição que o PSL teve, grande parte dele, dos bolsonaristas que estão em outros partidos, é a mesma. Ipsis literis, ali não muda nada. Eles concordam com o ideário fora do campo democrático. O nazifascismo não está no campo democrático. Ele quer destruir instituições, fazendo o que Hitler fez com Weimar, né? Com a Constituição de Weimar, 1919, adentra, usa de tudo aquilo e destrói. Como o rapaz, esse Daniel Silveira, o fascistinha, né, fez também isso. Ele falou em liberdade de expressão, depois defendeu o AI-5, e no dia, eu apontei. No dia, eu apontei. Né? Então, a questão, tudo isso se resume aqui, a crise é o Jair Bolsonaro. Então, tentaram mostrá-lo até como um gênio político no início de fevereiro. Há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás. Ele era um gênio. Né? E estava tudo articulado, estava nada. Ou seja, se constrói narrativas, são tão frágeis, que não duram um mês, uma quinzena, uma semana, não dura alguns dias. É ruim. A raiz está ali, não adianta tergiversar. Enquanto não enfrentarmos a questão central, quantos brasileiros estão morrendo? Nós vamos chegar a 250 mil mortos, provavelmente em torno do dia 25 de janeiro. 25 de janeiro, desculpa, fevereiro, perdão. É um negócio inacreditável. Nós, nesse ritmo, daqui a pouco superamos os Estados Unidos. É um negócio assim inacreditável. Sem vacinação em massa, não tem recuperação econômica. Sem vacinação em massa, e mais importante, nós não poderemos salvar vidas. Nós poderíamos estar vacinando desde novembro, e todos os documentos hoje mostram isso. Nós poderíamos estar, a vacinação ter começado 75 dias antes. E por que isso não ocorreu? Por causa do Bolsonaro, que conspirou e conspira contra a vacina. Ele querendo substituir a vacina pelo spray. Antes era cloroquina, né? A direita toma cloroquina, a esquerda toma tubaína. Ele dizia isso, e as pessoas riam. Ele dizer isso, que é um beócio, para mim não tem problema. Né? O duro é as pessoas acharem muito fantástico. O duro é o empresariado. Tem um setor mínimo, né? Mas tem, que acha ele fantástico, acha ele maravilhoso. No fundo, agora, quando ele sair do governo, não vão nem atender o telefone quando ele ligar, quanto mais recebê-los pessoalmente. A questão que se coloca, portanto, é grave, é gravíssima. O Brasil não tem condições de percorrer o ano 2021 sem enfrentar a questão central. E nós sempre falamos do campo republicano democrático, que só pode ser, portanto, campo constitucional, do que determina a Carta Cidadã. É essa a questão. Aqui tem, e não precisa de emenda, essa maneira de fazer emenda, a Constituição é muito boa, não precisa ficar emendando. Para você está fazendo, não pode confundir programa de governo com emendas à Constituição. A Constituição está aqui, basta lê-la corretamente, aplicá-la e fazer as combinações corretas entre artigos, parágrafos, incisos, que você governa e governa muito bem. A questão é Bolsonaro. Não adianta querer dourar a pílula. O Brasil não aguenta Jair Bolsonaro até outubro do ano que vem. Ele vai incendiar o processo eleitoral, ele vai invadir, ele apoiou a invasão do Capitólio a 6 de janeiro, meu Deus. Ou vocês não sabem, ou isso é uma surpresa. Não, apoiou. Né? Ele vai fazer a mesma coisa em relação ao processo eleitoral, ele vai querer destruir, porque ele vai ser derrotado no processo eleitoral, ele vai querer destruir o processo, vai fomentar guerra civil, vai atacar o sistema eletrônico, atacar o TSE, ele vai fomentar, com essas armas que ele andou distribuindo para grupos paramilitares, o que vai acontecer? O que vai acontecer com as PMs, que estão insubordinadas? Nenhuma PM hoje no Brasil atende ao governador, elas estão insubordinadas. O que vai acontecer conosco? Veja a lição dada. E aí o STF, que deu? Falou, chega, está na hora de nós outros, a mesma coisa. Agirmos da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal. Dizer ao bolsonarismo, ao nazifascismo, ao extremismo, aqueles que conspiram contra a Carta de 88, dizer uma coisa muito simples, chega, basta, fora. Se você gostou dessa live, estamos crescendo sempre, e graças a vocês, muito obrigado. Os 580 mil inscritos no meu canal, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. A última entrevista postada foi de Ciro Gomes, a penúltima de Simone Tebet, e a antepenúltima, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, Simone Tebet, senadora, e o Ciro Gomes, vocês conhecem,
conhece, tem uma longa carreira política no Executivo e no Legislativo como candidato a presidente da República. No Twitter, Vila Marco Vila, no Instagram, Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. É fácil, basta consultar e lá tem todas as informações. Nos encontramos amanhã, então. Até!